Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos. Hoje eu escolhi um tema um pouco mais simples de ser comentado, um tema um pouco mais tranquilo de se falar sobre, mas ao mesmo tempo é o tema mais conflitante, é o tema mais complexo e é o tema mais exorbitante que nós temos para se tratar do tema magia. Isso porque entra em conflito com a maioria da galera praticante e vai ter críticas de forma direta ao modernismo mágico. Comecemos, então. É de conhecimento público que o tempo sociopolítico influenciou nas práticas religiosas, nas formas de culto e no ocultismo ocidental filosófico, estruturando desde o iluminismo a necessidade de explicações cientificistas para práticas espirituais, trazendo à tona temas da mente e conceitualizando, por meio de Eliphas Levi, a magia da vontade. Com o tempo, essa ideia vai ganhando espaço em mais autores, como Papus, Israel Regardie, Aleister Crowley, John Fortune, dentre outros pontuais. Mas é fato indiscutível que a marca da magia moderna se fixa de forma poderosa através de Aleister Crowley e William Walker Atkinson. As passagens que vão moldar esse universo cósmico nosso moderno de magia é a de um livro de Aleister Crowley chamado Magia, Teoria e Prática, em que ele fala: a ciência é a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade. E através do Kybalion, que vai estruturar, inclusive, aquele livro, que é como se fosse o esqueleto da magia ocidental moderna, que é o The Golden Dawn do Israel Regardie, que vai trazer a frase para a gente: o todo é mente e o universo é mental. Então, o Kybalion, de William Walker Atkinson, e Magia e Teoria e Prática de Aleister Crowley vão ser grandes fundamentadores da magia moderna ocidental, tá? Criando um conflito com a magia antiga e renascentista, representada por Jâmblico, Próclo, Porfírio, Reginald Scott, Giordano Bruno, Cornelius Agrippa, Johannes Tritemius, dentre outros numerosos representantes da magia protagonizada por espíritos. Jâmblico, Próclo, Porfírio, não são renascentistas, mas são da parte antiga da, da magia. Trouxe aqui uma citação do livro Techniques of Solomonic Magic, do Stephen Skinner, em que ele comenta um conceito de magia consensual para esses grimórios europeus, latinos e esses grimórios antigos de magia erudita. Magia é a arte de provocar mudanças por meio de criaturas espirituais, em vez de meios físicos diretamente observáveis. Tais criaturas espirituais são compelidas ou persuadidas a ajudar, pelo uso de palavras ou nomes sagrados, talismãs, símbolos, incenso, sacrifícios e matéria mágica. Se vocês repararem, o conceito de magia pela vontade é totalmente diferente do conceito de magia por meio de criaturas espirituais. A diferença é sutil, mas eu vou explicar para vocês. Enquanto que na mente vocês acreditam que existe um poder no ser humano de causar taumaturgia, um poder na mente do ser humano de comandar seres espirituais, aqui a gente entende que existe uma hierarquia espiritual e que nós dependemos de outras forças para que isso aconteça verdadeiramente. Essa é a diferença primordial entre ambas. E o conceito da magia moderna entra em conflito totalmente com esse conceito erudito de magia antiga. Continuemos.
e, consequentemente, dificultando a interpretação desses autores. Então, essa visão mental da magia vai dificultar o magista moderno, psicúrgico, de conseguir entender, por exemplo, o que Agripa queria dizer, o que Paracelso queria falar, o que estava trazendo para a gente o Tetrabíblos. Enfim, vai ter uma dificuldade em interagir com esses autores, fazendo com que lentes modernas, tecnológicas e ateias interpretem a visão agripina, por exemplo, sob óticas mentais, o que claramente se mostra falho, já que várias passagens não só perderiam o sentido, como seriam totalmente ignoradas pelo despreparo do leitor. Então, se você lê por essa ótica mentalista, aquela ideia de Cornelius Agripa de que tudo é espírito, ou você incorre naquele erro tradicional de ignorar tudo que está sendo falado, ou você vai cair no erro moderno de achar que tudo é uma armadilha grimorial e vai ignorar aquilo tudo, ou vai começar a criar metáfora que não existia na época. Era um conhecimento literal. E vocês vão começar a entender por metáforas. Olha, ele quis dizer isso. Né? O espírito maligno aqui eram nossas emoções. Não tinha isso na época. Esse metaforizar sobre práticas antigas é uma releitura moderna de tentar entendê-los. Mas essa dificuldade é muito clara, porque a dificuldade do magista moderno em compreender a gripa de forma literal demonstra isso. Isso aqui é um exemplo. Para Cornelius Agripa, a própria imaginação era um vínculo para o espírito, que seria visto ou transmitido através dos olhos, entendendo que, para ele, até mesmo as emoções eram um resultado cósmico de interação com a alma do mundo. Aqui tem a citação de Cornelius Agripa. Quando a alma está quieta e se liberta de pensamentos danosos, o Espírito Divino a agracia com o Espírito Fantástico como um instrumento, permitindo-lhe receber emanações e representações que fluem da mente divina. Contudo, se o espírito fantástico do homem for embotado ou não refinado, ele não consegue receber ou reter as espécies do intelecto superior, o que resulta em sonhos confusos ou indistintos. Ou seja, ele está tratando tanto as emoções, os sonhos, até a nossa imaginação, como formas de visões espirituais e interação com espíritos. Assim como que, para Jâmblico, todos possuíamos guardiões específicos, como espíritos vivos, capazes de interferir na realidade das coisas do mundo visível. Aqui é a citação de Jâmblico. Se essas formas de adoração fossem apenas costumes humanos e recebessem sua autoridade de nossos hábitos culturais, poder-se-ia argumentar que os cultos aos deuses eram invenções criadas pelo nosso pensamento. Mas, na verdade, aquele que é invocado nos sacrifícios é um Deus, e ele preside a esse sacrifício. E um grande número de deuses e anjos o rodeia. E cada raça da terra recebe um guardião comum designado por esse Deus. E cada templo também recebe um guardião específico. Por Agorixal, Teu, Gensou, sobre Jâmblicos de Mistérios. O que seria, o que se interpretado pela lente da magia moderna e mentalista, dois riscos principais se incorreriam, que eu acabei de retratar com vocês. O primeiro, de não encontrar sentido no que foi lido e passar horas e até dias procurando uma metáfora que não existe nos textos antigos. E o segundo, de lidar com esses conteúdos de maneira insignificante, como se fossem armadilhas propositais impostas pelo autor, ao invés de um fundamentalismo mágico verdadeiramente. Então, para a ótica moderna, você lê que cada um tem um guardião espírito e que as suas emoções, os seus sonhos e aquilo que você projeta é totalmente ligado a espíritos.
é como se fosse ouvir crendices. Eles não conseguem interpretar de forma literal, busca metáfora onde não existe, inventa uma armadilha gregorial e principalmente trata o ocultismo como crença religiosa. Sem conseguir enxergar que pela ótica do ocultismo não tem como, é impossível você praticar magia sem que haja a concessão de que exista espíritos, a convicção de que tudo é espíritos, o que seria uma falha na tentativa de lidar com essas citações, por exemplo. Tentar ler um livro de tradição mágica animista com olhos ateus é uma tentativa frustrada de interpretar o espírito pelos fundamentos psicoterapêuticos, e aonde, por exemplo, o contato com Deus no Zohar se torna abstrato e mental na cabala mística de John Fortune. Então, a gente tem no Zohar, por exemplo, foi um ótimo exemplo citado aqui, que tudo dependia do contato com Deus. E havia uma lógica de contato direto com a divindade e os seus anjos. Quando John Fortune estreia a Cabala Mística, ela vai ter um verso que ela vai dizer isso aqui, ó. Dirão alguns psicólogos que os anjos dos cabalistas e os deuses imanes de outro sistema, emanações, né, são os nossos próprios complexos reprimidos. Outros, de visão menos estreita, afirmarão que esses seres divinos são as capacidades latentes de nosso próprio eu superior. Para o místico devocional, essa é uma questão que lhe interessa muito pouco. Ele obtém resultados e apenas isso lhe importa. Para o místico filosófico, ou em outras palavras, o ocultista, faz reflexões sobre a matéria e chega a certas conclusões. Ou seja, abriu uma possibilidade, não que ela tenha batido o martelo, mas abriu uma possibilidade para a interpretação das sombras interiores como manifestações dos nossos demônios e anjos. O que é totalmente diferente da visão do Zohar, que não tem nenhuma menção desse nível, em que nós temos a prática do espírito totalmente envolvida e embutida no meio do texto. Beleza? Então a gente corre esse risco de interpretar tudo pela ótica psicoterapêutica. Da mesma maneira, as ferramentas mágicas que possuíam uma historicidade animista prática e espiritual foram reorganizadas como projeções do corpo e tratadas expressamente como desnecessárias, caso o mago possua vontade. Então, isso é muito importante de falar. Primeiro, o Kybalion foi uma tentativa muito forte de tentar interpretar óticas antigas por visões psicoterapêuticas. É a prova de que isso aqui está correto. E as ferramentas mágicas, quando foram criadas, se vistas nos seus textos originais, possuíam poderes extraordinários, e inclusive a ótica de adquiri-las era ter poderes extrasensoriais que o corpo humano não tinha capacidade. Então, a baqueta, a espada, era um complemento, ela não era uma extensão da vontade humana. Agora, a gente vai ter essa citação aqui, para poder corroborar com isso, de um livro acadêmico chamado The Long Life of Magical Objects, de Allegra e Afrati. É um livro acadêmico sobre a historicidade das armas mágicas salomônicas. Ele diz: por enquanto, empregarei uma abordagem similarmente operativa, considerando um objeto mágico como qualquer item dotado de poderes que são superiores às condições físicas inerentes. Olha só, totalmente diferente, né? Sem discutir a agência que concedeu esses poderes ou a maneira como eles adquiriram. O que parece evidente é que a definição de magia não é estática, mas muda dependendo de onde nos posicionamos. Se olharmos para eles agora, por exemplo, o anel de poder, a garrafa para demônios, o nó, selo, o chamilho, os tapetes voadores, evocam todos os domínios mágicos ou sobrenaturais.
No entanto, se situarmos nossa lente mais perto de sua primeira ocorrência histórica, a impressão torna-se mais turva. Alguns deles aparecem como peças distintamente divinas, enquanto outros devem ser vistos como maravilhas tecnológicas ou artísticas. Uma mudança semelhante de perspectiva ocorre se primeiro os considerarmos como fruto da tradição cultural e religiosa que os produziu, e sucessivamente nos afastarmos e os encararmos do ponto de vista de um ator religioso concorrente, que pode considerá-los como meras fábulas. Então, olha o que o tempo vai fazendo com a visão que existe animista sobre as ferramentas mágicas salomônicas. Elas deixam de ser esse complemento para poderes físicos superiores às condições físicas e começa a ser uma extensão da vontade, algo fabuloso, né? E para corroborar com essa mudança, eu trouxe um livro mais moderno de Franz Bardon. Ele diz: as instruções sobre como gerar um volt em forma de esfera, onde o interior é elétrico e por fora magnético, pode ser encontrado em Iniciação ao Hermetismo no capítulo mencionado acima. Nesse caso, todas as leis devem ser levadas em consideração, como o período de tempo do efeito e assim por diante. A queima física do incenso com ingredientes apropriados somente alcança uma formação fraca do fluido eletromagnético. No entanto, o mago faz uso desse método se e quando ele requer o apoio mental apropriado a esse respeito. No começo. No entanto, para um mago que esteja no controle de todas as leis, esse procedimento não é absolutamente necessário. Se o mago deseja convocar seres humanos que partiram ou seres que estão na caixa ou no mundo astral e fazê-los aparecer diante deles, ou se ele desejar usá-los para outros propósitos, ele deve empregar um quarto com a caixa e gerar o fluido eletromagnético como um volt e usá-lo de maneira descrita acima. Isso aqui foi tirado do livro A Prática da Evocação Mágica de Franz Bardon. Tá bom? E olha a diferença. Enquanto aqui fala de coisas fabulosas, mirabolantes, poderes extrasensoriais que extraviam toda a lógica humana, né, que superam a humanidade, aqui ele já usa incenso como apoio mental. Essa diferença deve ser notada, porque aqui o espírito já perde o protagonismo, não existe um espírito que se manifesta no incenso. Se vocês lerem Agripa, ele cita que, através de Porfírio, o incenso poderia, por exemplo, atrair raios. Ou seja, a visão animista, ela tem uma prática de atrair espíritos através das sulfumigações, por onde Agripa fala que seria a respiração do espírito, aquilo que prepara o ambiente manifestativo. Vem Franz Bardon, futuramente, século XIX, né, para o século XX, e vira e fala que não, que o incenso é só um apoio mental. Essa é a diferença clara entre magista moderno e magista da antiguidade. O fato é que, como nós praticamos, falamos de Goetia e de magia animista, como magia angélica, barretina, não cabe essas interpretações fúteis sobre o uso da mente. Porque quando você faz Goetia, você assume que existe algo. Quando você faz magia barretina, você está evocando algo. Caso contrário, nem parte do sistema você está executando. Tá? Então, deixo claro que não cabe uma leitura de pessoas modernas para poder interpretar uma ótica animista da magia antiga. O que tira todo o poder da magia, e ela se transforma essencialmente em tudo. Psicologia, psicoterapia, parapsicologia, autoengano, mas de forma alguma pode ser tratada por magia. Porque se ela não se define em comandar espíritos, o que mais ela poderia ser? E a prova mais fatal que o mentalismo assassinou a visão animista da magia é a extinção de grimórios que dependem do espírito para funcionar, como a Ars Amadel e a Goetia de Abramelin.
além das práticas que são sancionadas e descobertas somente através de um contato metafísico. Então, eu trouxe duas citações de Agripa e eu vou comentar sobre a Goétia de Abramelin e o Almadel. No Almadel, um anjo tem que aparecer e te iniciar, enquanto que na Goétia de Abramelin você só consegue executá-la se entrar em contato com o sagrado anjo guardião, que Abramelin trata como um espírito desassociado do corpo, ou seja, que não representa um eu superior, mas que te leva a alcançar um eu superior, mas ele não o é. Ele é um espírito mesmo, que te ensina a goética. E por causa disso foram sistemas esquecidos. Ninguém pratica goética de Abramelin, você não vê curso, você não vê ninguém ensinando, ninguém comentando sobre. Somente excepcionais, como um maninho meu, Ângelos, maravilhoso, ótimo ocultista, o Tata Kamushinzila, recomendo. Mas tirando esses praticantes muito bons, os praticantes de magia moderna, dentre eles, ninguém comenta dessas práticas grimoriais que exigiam essa presença. Uma prova disso também vai estar em Agripa. Ó. E esses são os nomes dos espíritos de qualquer ordem, ou ministério celeste, tanto bons quanto maus, que você pode, desse modo, multiplicar em 9 nomes de tantas ordens quanto puder. Ao iniciar com um nome, compor outro de um espírito de ordem superior a partir da mesma ordem, seja ele bom ou maligno. Veja, a gripe está dizendo que a partir de um nome, a partir de um espírito específico, você pode descobrir o nome de outro espírito da mesma ordem, seja ele bom ou maligno. E hoje ninguém faz isso, por exemplo. Descobrir o nome de espíritos. Eu vejo uma pergunta muito feita na internet, por exemplo, de ocultistas modernos sobre quem é o espírito da Terra ou a inteligência da Terra. E a resposta seria muito óbvia. Entra em contato com o arcano, nós já sabemos qual é pelas práticas talmúdicas, Sandalphon, e descobre. Mas aí fudeu, porque hoje se pula etapas. Não se treina scrying, não se treina nada de técnicas de evidência, não faz fundamentalismo sobre isso, não tem uma ideia escalacionista de subir nos degraus da magia para poder chegar naquele nível e entrar em contato, sei lá, leitura de cartas, de forma mais que não te permite o contato direto com o espírito. As cartas te permitem o sim ou não, mas não te permite descobrir novas linguagens, novos nomes, saber onde ele está, como é que ele habita, que ele possa te ensinar algo. Então, essa informação fica perdida e as pessoas ficam procurando e nunca acham, justamente por não saberem entrar em contato com o espírito. Essas são as falhas da magia moderna. Em consonância, vai ter seus nomes devidos e verdadeiros, porém, bem como os dos astros, só Deus conhece. Assim, nenhum desses nomes é de nosso conhecimento, exceto por revelação divina, e pouquíssimas são expressadas na escrita sagrada. Então, ele está dizendo aqui que esses nomes que nós conhecemos daqueles espíritos, que ele cede os nomes, ainda não são os verdadeiros, e que os nomes verdadeiros vão ser descobertos através do primeiro contato com esses mesmos espíritos. Essa é uma informação que se perde, porque eu vejo o ocultista de 10 anos, de 5 anos, com a mesma prática, e que não descobriu esses nomes ainda, que ainda fazem com os nomes derradeiros do sistema, os nomes que já foram até esgotados do sistema. Tá? Então, aqui são práticas cabais de que tudo que envolve o contato direto com o espírito ou ficou esquecido, ou não existe mais, ou ninguém procura mais. Portanto, as práticas construídas em cima dos fundamentos que ignoram os papéis dos corpos celestes, assim como a função de um espírito limiar, cujo Jâmplico chamou de daimo pessoal, ou a função do espírito propriamente dito, como faz na magia do caos, não remonta uma prática verdadeira e efetiva da magia presente nos livros medievais, renascentistas, neoplatônicos e egípcios greco-romanos.
Então, tudo que ignora isso, por exemplo, Caibalion, você não vai ter citações de planetas. Nos autores modernos, você não vai ter citações, por exemplo, de materiais específicos para se construir algo. E quando tem, eles dão a devera possibilidade de fazer com papel crepom, folha sulfite A4. Ou seja, a informação do que é necessário para fazer magia se perdeu o necessário e se tornou o opcional, né? E principalmente o esquecimento da Goethe de Abramelin como contato do Sagrado Anjo Guardião é efetivamente esse esquecimento do que o Jâmblico chamou de daima pessoal. Para Jâmblico, daima pessoal, todo mundo recebia de nascimento e correspondia às nossas conjunções planetárias. Era um espírito cuja associação vibracional era idêntica ao nosso e nos levava assim pela linha do destino, que Crowley renomeou de verdadeira vontade. Mas isso se perdeu com o tempo e hoje não entra mais em contato com o espírito limiar. A Goetia, quando nasceu, ela nasceu com essa ideia. Você tinha a evocação de um demônio só. Não se evocava vários demônios ou magistas. Não era como escolher um prato. Tinha que ter uma similaridade astrológica com você. Eram feitos cálculos noéticos em cima do demônio escolhido, com a simpatia de para quem e quem estaria evocando. Hoje é igual escolher prato no restaurante. Não, esse aqui faz isso, eu vou chamá-lo. Aquilo ali faz isso, eu vou chamá-lo. Não se cobra nem sequer o conhecimento mínimo se é somente aquilo mesmo. E um dos livros mais referenciados, que é a Goethe Ilustrada de Aleister Crowley, é o livro mais ruim, é o pior livro associado a isso. Porque, além de tudo, ele ainda adiciona informações sem fontes nenhuma. Então, aqui está, eis a magia moderna. Num grimório estimado do século III e reescrito no século XVIII, chamado Sefer HaTzim, um dos compêndios ligados ao Daimon Binet, o demônio, ao ser evocado no triângulo, era forçado a jurar verdade com o mago, antes que houvesse procedência ritual. Repito, antes que houvesse procedência ritual, você tinha que ouvir, ver ou sentir de verdade, de forma inquestionável, a ação do Daimon falando para ti, jurando verdade e lealdade a você. Essa imagem aqui é tirada de um manuscrito do Museu de Nova York, da galeria privada. Por isso eu não revelei o nome, mas está aqui. Quer dizer, revelei o nome, né? Mas não o folho específico. Tá? Enquanto que na prática moderna de magia, por mais que seja de exigência grimorial a aparição dos espíritos antes da sequência ritualística, a superestima da mente como fonte de poder sobrenatural fez com que praticantes modernos imaginassem que somente com a voz os daimones responderiam e oraculam para supostas presenças metafísicas não atestáveis, prevendo o resultado com as paredes. Isso é muito importante, né? Então, a superestima da mente fez com que se acreditasse que poderia colocar uma moral nessa prática. Olha, eu não preciso do anjo para isso. E quando você fala que não precisa da força angélica para essa manifestação, você também diz: eu tenho poder para isso. E você começa a estruturar que somente você fazer uma oração, que é consequência de toda essa lógica de pensamento, essa linha de raciocínio, traz um demônio. Quer dizer, basta eu chamar aqui, deixa eu fazer a chamada. Acabei de chamar, então venha, sei lá, Baal. Aí ele prossegue a ritualística como se Baal estivesse ali. Ele não espera sinal, ele não pede juramento, ele não atesta a presença, ele tira carta. Isso é um grave problema. É um grande problema. Porque se você perguntar aqui para a carta, eu vou cagar hoje e tirar uma carta, ela vai sair. Ela vai demonstrar um símbolo que vai ter um significado. Se você perguntar o que a mesa quer me dizer, ela vai sair. Ou seja, a carta ela não é moral.
quando ela é neutra e a função do espírito é retirada dela. Então, hoje nós temos muitas ritualísticas de pessoas que não conferem, não atestam a presença, simplesmente vão pelo sumo desejo de que o daimon esteja ali, acredita de que está e tira a carta para as paredes. Um documento escrito que corrobora com a simplificação e modernização mágica é o livro Completelle Demonolatry Connell, escrito por Sra. Connolly, que assume a diferença temporal de fundamentos, recomendando que o praticante queime o sigilo do daimon, o que tradicionalmente era feito para ameaçá-lo na goete do Dr. Hud, caso o mesmo não responda ao chamado de evocação. Vamos ver qual é a diferença dos dois? Prática. Primeiro é a citação de Connolly, segundo de Hud. Eu acho que a pergunta mais comum que ouço quando as pessoas começam a praticar a demonolatria é: eu tenho que queimar o sigilo? Seguido por um suspiro. Como alunos, todos nós já estivemos preocupados em queimar sigilos. Isso nos fez mal ao estômago, nervoso e talvez até um pouco desconfiado por vários dias após o ato indescritível. Aprendemos isso por meio de nossos outros estudos ocultos, nos quais ler dezenas de livros que nos diziam que queimar sigilos era um sacrilégio e era assim que controlávamos os demônios. Queimando o sigilo, o demônio ficou com raiva de nós, ou devolveu ao demônio seu poder, porque não guardamos mais seu sigilo. Na demonolatria, os sigilos são queimados. Eles são entregues às chamas durante o ritual ou enterrados no solo como uma oferenda simbólica de nossa devoção. Ao fazer isto, não estamos destruindo nada sagrado. Estamos apenas prestando o sigilo ou pedido durante um rito para compartilhar nossa devoção à entidade para a qual foi criado. Ao comprometer o sigilo com o fogo, você está mudando simbolicamente sua forma e permitindo que sua mensagem se eleve, como a fênix, a um estado de energia para que os demônios possam absorver a energia positiva colocada em sua criação. Então, olha que louco. Aqui começa uma ideia de que queimar o sigilo devolve o poder ao demônio. É como se você desenhar um sigilo no papel tirasse um poder demoníaco. Que poder que o ser humano tem, né, para Connolly. E fora isso, né, é como se queimar o sigilo fosse um estado de elevação. Né? Tipo, eu estou queimando, estou elevando o meu pedido. Não era assim que funcionava. Vamos ver a citação radiana. Quando você tiver lido isso até aqui e ele não vier, então escreva o nome e o selo dele em um pergaminho virgem e coloque-o em uma caixa de enxofre e aça fétida e outras coisas que tenham um cheiro fedorento. Então amarre a caixa em volta de um arame de aço e pendure-a na ponta da sua espada e segure-a em um fogo de carvão. Enquanto segura a caixa no fogo, o magista deve proferir a conjuração ao fogo que diz explicitamente: eu te conjuro, fogo, por aquele que te criou e todas as outras criaturas no mundo, que você queime e consuma o espírito tal, porque ele foi desobediente e não obedeceu aos meus comandos. Portanto, eu devo excomungar e destruir a ti, teu nome e teu selo. Encerrei nesta caixa e os queimei em fogo imortal. E os enterrarei no esquecimento imortal, a menos que você venha e apareça visivelmente. Coete do Hud, Stephen Skinner. Então, olha a diferença, né? O fogo era uma ideia santa e sagrada. Isso corrobora, inclusive, desde as primeiras ideias de sagrado. Por exemplo, Empédocles, pioneiro de falar dos elementos, falava que Deus era o fogo divino, a chama divina. Né? Então, você constrangia o espírito por meio disso. Obrigava ele a trabalhar para ti, ou destruía, feria o espírito, através do seu sigilo queimado na caixa. Aqui não. Na interpretação moderna da Connolly, que é um livro quase século XXI, final do século XX, ela vem e fala que não, que queimar o sigilo é devolver o poder ao Daimon.
Enfim, a diferença da magia moderna para a antiga é gritante. Você imagina quem valida Connolly e o sistema demonólatra tentando entender Hud. Nossa, vamos lá. Demonstrando uma romantização sobre as práticas ritualísticas, acompanhando o sistema ético, moral, social e religioso da época. Um movimento relutante que teve início no século XVI, com o surgimento da pseudo-monarquia daemonórum, adaptando o sistema demonológico mágico hebraico de constranger um espírito através dos nomes dos pais, ou do grego de usar um anjo que frustre de maneira sistemática por suas horas e dias planetárias, para uma hierarquização francesa da época de reis, duques, marqueses, etc. Ou seja, essa ideia de se adaptar ao sistema, às épocas, à maneira social, ela começa de maneira gritante no pseudo-monarquia. Porque antes disso se tinha uma ideia bíblica da Taná e outra ideia dos PGM, ou seja, derivava de forma direta de outras práticas mágicas. Quando chega na pseudo-monarquia, deriva de um sistema de corruptela político, quer dizer, um sistema social, não espiritual mais. Não tinha como fonte PGM, Taná, Torá, não tinha como fonte PGE, PGC, não. Aqui a fonte é sistema de monarquia francesa. Tá? A partir dali começa a ficar muito mais social, muito mais político do que espiritual. E hoje se manteve essas atualizações e continua cada vez mais atualizando. Né? Uma informação muito valiosa, por exemplo, que se perdeu com o tempo é qual é a utilidade das outras horas planetárias do dia, a não ser aquela que corresponda ao próprio dia. É uma informação perdida. Né? Fica aí um pensamento para vocês. No século XXI, que temas sensíveis são tão latentes como aqueles identitários que buscam o respeito e a ampliação da moral protestante, modificou toda a prática hierárquica sob uma ótica falha de respeito, humanamente pensado para com os daimons. Contudo, a conclusão é a simplificação mágica, a descredibilização sistemática do tradicionalismo salomônico e essa parada de acreditar no animismo, né? Esse modernismo mágico fez da magia, de tudo isso, uma prática de controle das emoções. Então fez de anjos, demônios, tudo uma prática interna, né? De aspectos sombrios e não espirituais. Então virou muito mais uma ideia remanescente da luz interna, da sombra interna, das emoções bondosas e pecaminosas, do que realmente uma visão de interação cósmica com espíritos que respondem a uma hierarquia, mas não espelhada no sistema de política francesa, mas no sistema antigo de fundamentação mágica. Aqui eu finalizo com esse texto polêmico para vocês. Uma ótima tarde, um ótimo dia a todos os ouvintes e desejo que a luz abençoe a todos os irmãos. Um até já.